Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de novo? Agora, você estava assistindo as outras aulas e pensando, putz, essa Primeira República não acaba nunca, né? Agora você vai ver, a Era Vargas vai longe também, né? Algumas aulas para entender um período bastante importante da história do nosso Brasilzão, beleza? Essa é a aula 40, o título dessa aula, ó, Era Vargas, e a gente vai manter esse título em algumas aulas, mas agora nós vamos falar de um governo provisório, tá? O Vargas vai ter um governo provisório de 1930 a 1934, da Revolução até a Constituição. E depois a gente fala que ele tem um governo constitucional a partir da Constituição de 34, em 37, aí um rolê, um golpe e um Estado novo, beleza? O que nós vamos fazer hoje? Apresentar as principais características desse novo governo, desse novo regime, tá bom? O que está rolando? Você está chegando aí de paraquedas e precisa dar aquela retomada no pensamento, né? Tá rolando o seguinte, nós temos uma ruptura a partir de um golpe em 1930, porém, 1930 é uma revolução, porque você tem o fim da República Oligárquica, aquele movimento do fim de 1930, juntando várias forças diferentes. Você tem ali, por exemplo, novas forças, os tenentes, as oligarquias dissidentes, o racha entre Minas e São Paulo, os setores médios urbanos, os trabalhadores, então a galera ali em torno do Vargas, né? O Vargas vai ser o catalisador de tudo isso, a gente vai falar disso hoje, mas você tem realmente, a partir de 1930, um Brasil diferente, com muitas possibilidades. Então vai começar a tocar aí o processo industrial do país. Para a gente saber de onde nós estamos vindo, está acabando a República Oligárquica, ou a Primeira República, como a gente chamava, né, com todos aqueles mecanismos clássicos. Algumas coisas vão se manter, mas muitas vão ser alteradas. Eu, na última aula, mostrei para vocês alguns números, falando que o Brasil de 1930 é um Brasil muito diferente daquele do começo da República de 1889, tá? Esse é o cenário do Brasilzão aí. Nós temos uma aliança liberal que chegou ao poder agora, derrubando os cafeicultores, especialmente São Paulo, que tinha eleito um presidente, Júlio Prestes, mas acusado de fraude e tal, e mais o assassinato de João Pessoa, vai ser impedido de assumir. Eles vão depor o Washington Luiz em 1930, que vai para o exílio nos Estados Unidos, o Júlio Prestes vai para Portugal, e aí o Vargas chega com o governo provisório. É isso que a gente vai analisar agora, portanto. Beleza? Ó, objetivos do rolê nosso aqui. A gente precisa identificar as relações entre os grupos. São grupos diferentes, de interesses diferentes, que estão ali com o Vargas. A gente precisa identificar a relação entre eles, esses grupos que chegaram ao poder em 1930. A gente precisa também reconhecer o crescimento do poder pessoal do Vargas como um elemento aglutinador ou catalisador de tudo isso, né? Ele junta essas forças em torno dele e é com elas que ele vai governar, nessa negociação, nesse mecanismo que ele tem muita habilidade para fazer. Precisamos também analisar a Revolução de 1932, ou Revolta, você vai depois me falar isso, e compreender as principais características da Carta, né, da Constituição, que será promulgada, né, democraticamente, para os padrões da época, em 1934, a carta mais democrática até então na história do Brasil. Tudo bem? Vamos lá então, para essa conversa eu separei 3 passos aqui para a gente dar. Vou fazer uma análise desse governo provisório, do contexto político, do que significa um governo provisório. Vamos fazer uma análise do que foi esse levante de São Paulo, essa revolução, né, constitucionalista, quais foram os motivos e o que aconteceu nesse entremeio aí, em 1932, e aí vamos falar da Constituição de 1934, as principais características dela. Então uma aula importante, mas didaticamente simples aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo, o governo provisório do Vargas, né? Bom, uma coisa que a gente não pode esquecer, e algumas fotos do período ajudam a gente a lembrar isso, é que o Vargas está no poder, subiu ao poder com os tenentes, porque a Revolução de 1930 é um movimento, acima de tudo, ele tem muitos caráteres, assim, muitos aspectos populares, mas é, acima de tudo, militar, né? Quem chega lá no Washington Luiz, no Rio, e fala, mano, ó, deu, vaza,
São os militares, especialmente um grupo muito forte dentro dos militares que são os tenentes, isso dentro do exército. Tanto é que o Getúlio chega acompanhado dessa galera, tá com essa roupa militar ali e vai governar entre 1930 e 1934 com os tenentes. Lá na frente, vocês vão perceber que os tenentes vão meio que dar uma rachada. Tem uma galera que vai para a esquerda, tem uma galera que vai para a direita, né? Vai ter tenente aí fascista, vai ter tenente comunista, e o Vargas vai ter que ser o Vargas para se equilibrar em cima desse processo. Mas olha o que está acontecendo. Como o Vargas está governando com os tenentes e tal, esse governo que chegou e se impôs, a primeira coisa que faz é suspender a Constituição de 1899. Né? Por isso que dentro da Revolução tem um golpe, porque pelo processo legal da Constituição e da eleição, o Júlio Prestes iria assumir no lugar do Washington Luiz, isso não rolou. Então você descumpriu a Constituição foi amassada e colocada de canto, porque uma nova Constituição vai ter que nascer desse movimento. O que o Vargas faz? Os estados, eles tinham seus presidentes de província. O Vargas começa a colocar interventores nos estados. Muitos desses interventores, os principais, né, são tenentes, são nomes importantes do tenentismo, a galera que subiu com Vargas ali no poder. Então ele pega a galera dele, né, dos militares, dos tenentes, e coloca como se fosse o governador, né, do estado. No caso, o nome é interventor. Então ele tem lá, se o estado for simpático a ele, né, ele deixa os caras nomear o seu próprio interventor. Se o estado for arredio, como é o caso de São Paulo, por exemplo, ele mesmo vai lá e põe um interventor que ele possa confiar para conduzir aquele estado enquanto eles estão fazendo esse governo provisório. Ou seja, o governo agora do Vargas provisório, ele é muito centralista. Até o domínio dos estados está na mão dele. De quem vai comandar o estado? Subordinado a ele, pelo movimento que ele está liderando. E aí, você tem inclusive um aspecto autoritário desse governo dele, porque não tem Constituição. O Congresso foi fechado. Então, o Congresso fechado, sem Constituição, com interventores nos estados, pô, perfil de autoritário, mas está rolando uma revolução. Então, assim, a gente está na expectativa para ver se essa revolução aí, com esse momento, né, mais centralista e autoritário, vai resultar numa parada democrática, porque foi por isso que ela se propôs, ou isso que ela veio, foi a bandeira que ela carregou, ou se isso aí vai descambar para um autoritarismo mesmo, né? Os liberais, nesse contexto aqui, estão desconfiados e chateados com a situação, porque, pô, Estado forte pra caramba, com interventor, sem Constituição, Congresso fechado, mas isso aí é, né, um governo autoritário. Bom, o que acontece, daqui a pouco São Paulo vai começar a gritar isso, né? Mas antes da gente falar de São Paulo, o que acontece é que muitas forças fizeram 1930. Então, se você pegar ali, vou listar algumas aqui. Você tem as oligarquias dissidentes. César, pelo amor de Deus, fala a nossa língua. O que é uma oligarquia dissidente? A oligarquia são aquelas elites locais, estaduais, que têm poder, têm terra e governam. Acontece que nem todas elas estavam com São Paulo em 1930. O Rio Grande do Sul rompeu, Minas Gerais foi um rompimento importante, Bahia, Paraíba. Então, oligarquias importantes estão rompidas com São Paulo em 1930. Então, essas oligarquias que a gente chama de dissidentes, como é o caso do Rio Grande do Sul, de onde o Getúlio vem, ou Minas Gerais, que era para ter feito um presidente, elas são forças que estão chegando nesse 1930. Outro grupo importante é o setor urbano, o setor médio urbano, né? A classe média urbana. Outro setor importante, os tenentes, que estão chegando aí também. Outro setor importante, os trabalhadores urbanos, operários, né? Outro setor importante, os camponeses. Outro setor importante, a própria igreja ainda não está nula nesse momento, né? Ainda tem bastante influência. Então, assim, são vários grupos que se juntaram em torno do Getúlio para uma transformação, e o Getúlio é o líder desse movimento. Esses grupos, obviamente, eles têm interesses diferentes. Veja só, vou dar um exemplo. Olha quem está com o Getúlio. Com o Getúlio você tem ali uma burguesia industrial, uma galera que quer industrializar o Brasil, modernizar o Brasil, e chegou com o Getúlio e falou, acaba com esse negócio de oligarquia do café e vamos pau na máquina aqui para industriar o negócio. Só que aí, junto também, apoiando o Getúlio, tem os trabalhadores, que são funcionários desses caras que querem industrializar, que, segundo o Marx, são grupos antagônicos e tem conflitos entre eles, né? Então, tipo assim, aí você tem os proprietários de terra, das elites, né, que apoiaram o Getúlio, mais, principalmente as dissidentes, mais os camponeses. Então você tem, assim, uma galera
já tem no meio disso comunista, já tem no meio disso fascista. Tipo assim, é muito heterogêneo esses grupos, e são muito, né, diversos esses grupos e essas forças, com, obviamente, interesses diferentes. Porém, tem uma situação interessante. Nenhum desses grupos isoladamente, nem os tenentes, nem as oligarquias dissidentes, nem o setor médio urbano, nem os trabalhadores, nenhum desses grupos consegue se impor no poder isoladamente. Os tenentes, por exemplo, sozinhos eles não vão conseguir, eles precisam da opinião pública, do setor médio, da imprensa, dos liberais, dos industriais. Então, tipo assim, sozinho essa galera não consegue se manter, nenhum desses grupos. É aí que entra o tal do personagem Vargas, né? Um político de muita habilidade, isso é inegável. É verdade que nós temos vários Vargas para analisar nas próximas aulas. Tem até depois, na próxima aula eu vou colocar, uma charge, né? Mostrando caricaturas do Vargas, assim, bonzinho, bravo, triste. Então, são vários Vargas. E ele tem essa habilidade política e é um ser humano, né? Complexo como todo ser humano. Mas o Vargas, cara, é uma figura, ele tem uma habilidade política imensa, talvez o nome mais importante da história republicana do Brasil, da história republicana com certeza, né? O nome mais importante, o nome político mais importante. E o Vargas, ele consegue então, galera, criar os mecanismos para atender esses grupos, totalmente ou pontualmente ou eventualmente, ele tem essa habilidade de dançar nesses interesses, ele consegue, portanto, atender esses grupos ou alguns interesses desses grupos, ele cria esse mecanismo para atender os grupos e ele acaba sendo então a figura que vai aglutinar em torno dele essas forças. Então, assim, nenhum grupo se impõe sozinho, mas através do Vargas um grupo pode conseguir o seu interesse, né, atingir seu interesse, inclusive com um apelo popular muito grande que o Vargas tinha. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar do tal do conceito do populismo, a gente vai arrumar isso, mas já vai pensando nessa ideia. É um líder muito popular, que está atendendo setores muito diversos. A galera trabalhadora vai ficar feliz com ele e o industrial também vai. Então, é como se fosse assim, imagina o Vargas numa cena, né, hipotética, no gabinete dele. Né, vamos governar, governo provisório. Tá, pô, tem uma galera aí fora, Vargas, manda esses caras entrar aí, vamos conversar com eles. Aí entra entra lá a galera, pô, os tenentes, pô, Vargas, é nóis, cara, e aí, como é que vai ser, o Vargas? Cala a boca, mano, o que você quer? Pô, a gente quer poder, a gente quer representação, a gente quer mudar o Brasil. Tá, então faz o seguinte, pega os principais nomes aí, pega as lideranças, coloca uma em cada estado importante aí e vai lá conduzindo as coisas lá. E protege o governo aqui e vai dando opinião aí também. Ele vai oscilando em cima disso. Então os tenentes estão felizes, saiu da sala rindo, saiu do gabinete rindo. Aí quando ele bate na porta de novo, quem é? A galera da indústria. Ô Vargas, e aí, mano, como é que faz, cara? Vai ficar esse negócio do café aí agora? Fiquei sabendo que você vai comprar café pra queimar. Falou, cala a boca, mano. O Vargas, cala a boca. Ó, muda o status lá no teu perfil lá, coloca aí a indústria. Estamos num relacionamento sério. Pode colocar lá e divulgar. Nós vamos industrializar o Brasil. Beleza? Fica na tua aí. Só que é o seguinte, senta aí que você tem que escutar o próximo que vai entrar. Aí põe a indústria sentada lá, fala, entra o próximo. Quem que é? Os trabalhadores. Ei, chato pra caramba. Quem você quer? Ó, Vargas, é o seguinte, ó, teve algumas mudanças aí, muito pequenas, né, mas assim, a gente tem as nossas reivindicações aí, desde a década de 10 e tal, os trabalhadores estão abandonados, a legislação não funciona direito, ou falta legislação e tal. O Vargas, cala a boca, mano, vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer um monte de lei trabalhista aí, que o nosso governo vai cuidar de vocês, beleza? Aí a indústria já levantou ali, pô, mas cala a boca, não falei pra você calar a boca, que nós estamos num relacionamento sério? Tá, só que é o seguinte, trabalhadores, ó, vai ter um ministério, tá, Ministério do Trabalho. Mas, ô Vargas, a gente pode se organizar? Pode ter o sindicato? Pode. Só que o Ministério do Trabalho que vai organizar o sindicato. Vocês pagam a contribuição, a gente vigia vocês. É um sindicato pelego, entendeu? Um sindicato parceiro do governo. Ah, mas por quê? Porque vocês podem reclamar, mas nem tanto. Tem que trabalhar. Você tem que ajudar ele, ele tem que te ajudar. A indústria te ajuda, o trabalhador ajuda a indústria. Vocês não têm que se matar. Nós vamos fazer vocês dois sentar e conversar. Ô Vargas, mas é difícil produzir. Cala a boca, velho. Já falei. Não falei que eu vou dar apoio? Você nunca teve apoio, agora você dá um pouco de direito pro cara aí também. Sai os dois aqui que eu tenho mais coisas pra fazer. Aí sai trabalhadores e indústria. Cenas hipotéticas, tá, gente? Mas assim, é a negociação. Os trabalhadores saem com aquela ideia, pô, Vargas vai aprovar lei aí trabalhista pra gente. Os industriais, pô, vai ter direito trabalhista, mas ao mesmo tempo a gente vai ter apoio do governo, então vamos todo mundo. Aí quem mais que vem?
Vem aqueles setores médios urbanos, a imprensa, o Vargas falando assim, não, nós vamos purificar o Brasil, nós vamos fazer uma nova constituição, a democracia, as mulheres vão votar, vai ter um código eleitoral, vai acabar a fraude na eleição, o voto vai ser secreto, e a opinião pública meio, pô, o cara é doido, hein, mano, esse bicho é doidão. Tá, beleza. Quem mais que tá aí na porta? Aí vem por exemplo, né, os únicos que, apesar que, vamos lá, São Paulo. Ô Vargas, pô, você tirou a gente do poder aí, você tá achando que você é quem? Você acha que você é um Getúlio Vargas da vida? Aí o Vargas fala, eu acho. Mas o Vargas, mesmo com São Paulo, ele fala assim, a galera entra brava no gabinete dele, pô, Vargas, cala a boca, mano. O que você produz? Café. Então cala a boca, eu vou comprar teu café e vou queimar. Sai daqui. Você vai comprar? Vou. Vai queimar? Vou. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora, vai embora. Aí, tipo assim, os cafeicultores vão continuar vendendo café. Você fala, meu, por que o Vargas vai fazer isso? Porque o café tem um efeito multiplicador, não é louco? A única coisa que o Brasil tem agora é café. Aí entra um grupo lá, os proprietários de terra, a elite agrária brasileira. Falou, Vargas. Aí esse o Vargas recebe um cafezinho, né? Até porque ele faz parte dessa elite, né? E aí, Vargas, como é que é, cara? Como é que vai ser o esquema aí? Tem uma galera aí falando negócio de reformar a terra, dividir. É isso mesmo? A Vargas fala, não, tranquilo, não vai mexer com terra não. Agora não é hora disso. Quem sabe um dia, né? Ah, então a estrutura fundiária tá mantida, fica tranquilo. Sem pagar muito imposto. Não, relaxa. Beleza? Beijo. Me liga, me chama inbox lá pra gente conversar. Aí o Vargas tá assim, pô, vambora, né? Acabou o rolê. Ah, igreja. Aí vem a igreja. Ô, Vargas, e aí? Vai, mano, tá, nós apoiamos. Tipo assim, o bispo lá do Rio foi lá, não sei se é bispo, é o chefe da igreja católica no Rio, foi lá falar com o Washington Luiz, falou, mano, sai daí, os caras vão te matar. Então o Vargas teve apoio até da igreja. Aí vem a igreja e fala, Vargas, e nós? Aí o Vargas, filho, é o seguinte, vai ter educação básica, gratuita e obrigatória, beleza? Aí põe lá ensino religioso na escola. Aí os caras saem pulando de alegria, com a batina batendo na nuca. Beleza. Aí o Vargas tá indo embora, o último grupo chega atrasado, porque veio a pé, veio de longe. Aí chega os tiozinhos lá, os camponeses, as tiazinhas, os tiozinhos. Ô Vargas, e nós? Aí o Vargas olha e fala, puta, mano. Ó, vocês podem voltar depois? Vem em 1940, 1950, 1960, porque assim, os direitos trabalhistas é mais pra galera da cidade, tá ligado? Trabalhador urbano, esse que faz mais barulho e tal. Se eu mexer no campo, eu perco um apoio importante. Então, se vocês puderem voltar aqui, lá no governo João Goulart, sabe, fazer um movimento, ir pro campo, pegar foice, enxada e fazer um movimento camponês, vai guardando isso aí, vai represando. Por enquanto vocês vão trabalhando, vamos sustentar a galera aí também, tem muita gente aí para comer, né? Então vai lá, põe um quadro meu na parede e vai trabalhar. Então talvez esse seja o único grupo que o Vargas não deu nada pros caras. Mas apesar que o voto é secreto, a mulher pode votar, né? Mas tem esse rolê. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, o Vargas ele é um aglutinador, nenhum desses grupos toma o rolê sozinho. Mas ele tem o mecanismo e a habilidade para fazer toda essa articulação. Pô, mano, então o Vargas é um mito? Com certeza, mas cuidado com essa ideia do mito. Por quê? O Vargas é um aglutinador, beleza, mas o poder seduz, né? Vai chegar uma hora aí que esse gabinete aí não tá vindo a galera mais fazer reunião. Os caras querem entrar pra matar o Vargas. E aí ele vai ter que ser o Vargas, porque ele vai ter que sacar a arma e falar, mano, já é. E ele vai ter que pôr a galera no lugar. E aí, a hora que tudo parecer democrático, o Vargas tem uma carta na manga, mas só para daqui a um tempo nas nossas aulas. Beleza? Então, cuidado. Tem uma galera falando assim, ó, o São Paulo já começou a falar assim, pô, o Vargas é autoritário. O Vargas, pô, mano, cala a boca, eu tô trabalhando. E aí, vamos pro caso de São Paulo, então. César, mas ninguém falava nada? Tipo assim, passou o governo provisório, beleza, final de 1930. E 31, nada de Constituição. E 32, tipo assim, esse governo é autoritário? Pois é. O caso da Revolução de 32 é o seguinte, quem perdeu com a Revolução de 30, moçada, foi São Paulo. Vocês estão vendo isso aqui. São Paulo tinha feito um presidente naquela política café com leite para continuar no poder, sendo elite política do país. São Paulo foi usurpado, vamos dizer assim, do poder pelo Vargas. Então São Paulo tá puto, desde quando aconteceu a Revolução. Então São Paulo, olha só que cena, São Paulo tá gritando assim, ó, foi golpe, o Vargas é autoritário,
não vai fazer Constituição nada, e o tempo vai passando, os caras falam, tô falando, olha lá, 30, 31, olha lá, não tem Constituição porra nenhuma, esse cara é autoritário, esse cara não vai sair do poder nada. E aí você tem falando assim, pô, olha o Vargas nomeando interventor aí, cadê a liberdade? Cadê a aliança liberal que eles trouxeram, né? Isso é São Paulo falando. Cadê a eleição? Não ia ter eleição? Cadê a eleição aí? Não tem eleições? Cadê? Então, principalmente a partir de 1932, conforme o tempo vai passando, isso vai tensionando. Começa uma ideia, assim, um movimento forte em São Paulo para falar, ó, Vargas é um ditador, Vargas é autoritário, Vargas tem que cair. É muito engraçado que São Paulo tá aqui cobrando uma postura. Nós não estamos torcendo para um ou para o outro, tá, gente? Nós estamos contando história, né? Analisando a história. Mas São Paulo tá aqui agora assim, pô, democracia! São Paulo tá brigando por democracia, por eleições justas e tal. Os caras falam, mano, mas quando vocês estavam no poder, isso aí não valia, né? Agora vocês querem isso aí no governo Vargas. Mas tudo bem, é legítima a democracia, vamos defendê-la. Então São Paulo tá gritando que foi golpe. E tentando avisar a galera, o cara é autoritário aí, mano, presta atenção, vamos lá. O Vargas, por sua vez, tá sentado falando, fumando um charutão, falando, mano, eu tô trabalhando. Vocês não estão vendo, mas eu tô trabalhando. Não é assim. Porque vamos pegar, se você olhar ali, o Vargas tá pensando assim, muita calma, porque em 1933, o Vargas já estava prometido, né, uma constituinte para 33. Porque em 32 o Vargas tinha feito um código eleitoral. Porque o Vargas está pensando assim, ó, o principal problema ali de 1930 tal era a questão eleitoral. Então, assim, nós precisamos arrumar isso. Então ele faz uma justiça eleitoral, um código eleitoral que vai estabelecer o voto feminino, que vai estabelecer o voto secreto, que vai estabelecer uma justiça eleitoral para tentar acabar com as fraudes. Então, para o Vargas, enquanto São Paulo grita que é golpe, ele está falando assim, cara, eu tô tentando arrumar a bagunça que estava antes aí, porque o voto era zoado, né? Então, se a gente não arrumar isso, nada funciona. Outra crítica de São Paulo que Vargas vai rebater é em que em 32 os caras vão falar assim, não, porque Vargas maltratou São Paulo e pôs o interventor militar. E a gente queria um civil, a gente queria o Pedro de Toledo. Em 32, antes da Revolução, o Vargas colocou o Pedro de Toledo lá para São Paulo. Então estou mostrando para vocês duas visões. São Paulo tá gritando que foi golpe, que é autoritário, que... O Vargas está falando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, tem a código eleitoral tá saindo, tem constituinte no ano que vem, vocês querem o interventor civil? Toma o Pedro de Toledo então, que é isso que vocês querem. Então se você ouvir os lados da história, né, você vai ter versões diferentes. Acontece que em 1932 a coisa ficou tensa, né? São Paulo já estava sem protagonismo político no cenário federal, vamos dizer assim, e estava ressentido com tudo que tinha acontecido, e São Paulo monta, portanto, uma frente única paulista, né, com o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, e convoca a população contra o governo do Getúlio. Aí em 32 o negócio acirrou. São Paulo chama ali aquelas velhas oligarquias contra o Getúlio, fala, ó, vamos aproveitar o clima aí de que não aconteceu nada em 2 anos e falar que o cara é autoritário e vamos para cima, exigindo a democracia para a gente voltar naquilo que era antes, né? E aí, esse discurso cívico, assim, de São Paulo, tipo, vamos lá, o Brasil precisa de você e tal, juventude, isso pega muito com a juventude, pega muito com a classe média urbana, a galera, né, pô, São Paulo sempre foi uma locomotiva do país, agora nós estamos nessa situação e tal. Então começa uma série de protestos em 1932. Entre esses protestos, tem 2 datas que são importantes lá para São Paulo, para explicar a Revolução Constitucionalista. O 13 de maio, está tendo um protesto ali no centro de São Paulo, alguns estudantes e tal tentam atacar lá um prédio onde estavam as forças do governo. E aí os caras revidam com um tiro e acabam matando 4 estudantes de direito, né? Pessoal da elite paulista. O Martins, Miragaia, o Drauzio e o Camargo, tá? O Camargo é a família dele aqui da Vargem. Esses 4 jovens morrem. Então, olha só a cena. Ele fica conhecido como MMDC, o 13 de maio, né? Essa cena é a seguinte: pô, a gente foi protestar contra o Vargas ditador, o cara matou a galera. E aí São Paulo constrói aí um enredo revolucionário em cima disso. E aí convocando a população, pedindo doações e tal, São Paulo precisa de você, vamos salvar o Brasil. São Paulo lança no dia 9 de julho, famoso 9 de julho. É um feriado que normalmente vocês não sabem muito o que significa.
é aquele feriado que a galera gosta de chamar um professor de história para dar entrevista na TV local. Você não sabe o que significa porque é férias, né? Você está em casa e você passa batido, mas 9 de julho é o feriado só em São Paulo, da Revolução Constitucionalista que São Paulo fez. Qual que era a bandeira? O movimento pregava o quê? Nós vamos salvar o Brasil, nós vamos trazer democracia para o Brasil. Ah, tá, vá, beleza. A gente quer mais autonomia e liberdade, essa era a bandeira da Revolução. São Paulo é a locomotiva do país e precisa continuar sendo, né? São Paulo precisa voltar ao poder. Isso não está bem muito explícito aí no movimento, mas tinha essa ideia. E aí, cara, vamos, assim, os desdobramentos. Isso aí dura pouco tempo, até ali o segundo semestre o negócio já vai descarrilhar, né? A revolução em si, assim, São Paulo pegou em armas, foi uma revolta armada contra o governo. E a principal bandeira do movimento era que o Getúlio fizesse uma Constituição. Na verdade, São Paulo queria voltar para o poder, mas depois constrói essa ideia de que nós fizemos isso para ter uma Constituição. Se saiu uma Constituição, foi mérito de São Paulo. Então São Paulo vai tentar pressionar Getúlio, vai tentar derrubar o Getúlio. A ideia era convocar outras oligarquias de outros estados, fazer uma força em São Paulo, sair marchando ali por Santos e tal, tomando posições e chegar até o Rio de Janeiro e tomar o poder. Gente, é lógico que o governo federal tem muito mais, ainda mais no calor do momento da Revolução de 30, que tinha acabado de acontecer, tem muito mais força e condições de fechar o porto ali em Santos. Não chega arma, fecha o Paraná, não chega ajuda, São Paulo ficou isolada. São Paulo ficou isolada pelo governo federal. E aí, por Minas e por todos os lados aqui, Rio, né, e o próprio estado de São Paulo e o Paraná, o governo vai sufocando São Paulo. Então, tem batalhas, tem combate, nossa, nada também muito assim, a galera pega em armas, tudo, né? Mas, assim, também não é aquele... Tá maior isso no imaginário, na memória de São Paulo do que realmente foi. Porque aí começa a faltar grana, começa a faltar arma, começa a faltar munição, né? São Paulo não tinha uma indústria bélica para abastecer isso. Inclusive tem uma história engraçada, que é a da matraca, né? Um cara de Limeira criou uma arma que ela tinha uma manivela e uma matraca, uns dentes de ferro que ia batendo conforme você girava. Então ela fazia tec, 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 fazia uns barulhos de tiro. Porque como estava acabando a munição, era uma guerra meio que de posicionamento. Os caras faziam trincheira, por exemplo, aqui em Águas da Prata, tentando segurar as tropas que vinham da região ali de Poços de Caldas, o governo federal descendo. E aí os caras paravam ali no morro ali, e aí a hora que tinha uma movimentação, os caras tac, 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 como se fosse tiro, né? E tinha gente que até sentiu o tiro, os caras, tiro de ar, né? E os caras, meu Deus, eu fui herói na Revolução e tal. Enfim, é uma presepada, por isso que eu coloquei aqui, uma presepada. O movimento é uma presepada, o governo vai sufocar o movimento. O que mais importa pra gente aqui é pensar que São Paulo foi derrotado pelo governo federal, né? São Paulo teve que se render, mas militarmente São Paulo perde, mas carrega uma bandeira falando, perdemos militarmente, mas ganhamos a Constituição, porque vai ter a Constituinte e vai ter a Constituição. O Vargas vai dizer assim, mas já estava combinado isso, né? Mas São Paulo vai falar, se não fosse a gente, não tinha Constituição, cara. Aí a gente vai entrar no si da história, né? E se São Paulo não tivesse feito isso, será que o Vargas manteria e faria a Constituição? Não sei. Essa história contrafactual não serve pra gente aqui, né? Só pra gente ficar brincando mesmo. E se São Paulo tivesse ganhado, será que São Paulo realmente ia assumir o governo do Brasil e fazer um governo democrático? Difícil, né? Então, assim, foi uma revolta, foi uma revolução, entrou pro imaginário oficial de São Paulo e até um pouco de história do Brasil, como revolução, porque a partir disso teve uma revolução mostrando para o Getúlio que ia ter uma Constituição e tal. Então normalmente aparece no vestibular revolução. Aí você fala assim, mas como é que São Paulo conseguiu consolidar essa visão então? Aí tem um pulo do gato, mereceria uma aula de aprofundamento, mas vamos dar o pulo do gato agora. São Paulo perdendo o protagonismo político e mantendo o protagonismo econômico por conta do café, da indústria, do dinheiro que tem em São Paulo ainda, São Paulo se propõe, a partir de 30, não tendo mais a rédea política do país, São Paulo se propõe a ser uma elite intelectual. E aí vai nascer a USP e os modelos de universidades brasileiras. Então São Paulo começa a comandar a intelectualidade do país. E talvez, aí eu vou provocar vocês, você vai pesquisar para ver se é verdade ou não, talvez essa ideia de revolução, essa construção do 9 de julho, talvez esteja muito ligada a esse início da vida acadêmica e universitária construída por São Paulo
na USP, por exemplo, ou nas outras universidades que vêm na sequência. Essa ideia bairrista de São Paulo, nós somos a locomotiva do Brasil e tal. Então, São Paulo passa a ter uma elite intelectual para tentar conduzir o Brasil intelectualmente e economicamente, já que não é mais possível politicamente ou militarmente falando nesse momento, né? O fato é que, para finalizar, São Paulo também constrói uma representação e uma memória do que foi isso. Então isso é muito valorizado no próprio currículo do Estado, no feriado que o Estado tem, ó, nós de São Paulo tomamos a dianteira. E como esses movimentos dependem de um certo romantismo, né? Ó, pra você ver como é que isso já estava escrito nas estrelas, né? Os caras vão fazer um resgate romântico do passado. É aqui que vai nascer aquele bandeirante com bota, chapéu, arma, tipo Bandeirantes Indiana Jones. Porque o bandeirante, você sabe, era um cara que andava descalço no meio dos índios, um ser rústico, né? Matador de índio. Agora o Bandeirantes vai ser construído ali como um herói. É aqui que são batizadas as vias, as estradas com o nome dos bandeirantes, porque São Paulo faz um resgate de um passado heróico. Não é de hoje que a gente toma a dianteira, que eu sou um gestor. Não é de hoje que a gente toma a dianteira para salvar o Brasil. No momento em que os portugueses estavam aqui, que nem caranguejo no litoral brasileiro, quem entrou no interior aí, desbravou, lutou com onça, pokémon, jacaré, crocodilo, para poder achar ouro no Brasil e desenvolver o Brasil e manter o território do jeito que a gente tem hoje, ser herói de puta que pariu o resto da vida. Os bandeirantes, cara. Aí você vai construir a imagem do bandeirante. Essas estátuas ridículas que você tem aí, do Borba Gato, desse povo, desses Zé Ruela aí, é tudo construção desse momento. Então, ó, o pioneiro, o desbravador, o herói, o destemido aqui, ó, o cartaz, ó, um bandeirante, olha lá, ó, que é o Indiana Jones, velho, é o Bem-vindo à Selva, o Conan, será quem que é isso? O cara segurando o Vargas na mão, você é pequenininho, perto de São Paulo, então você constrói uma representação, um imaginário, uma memória em torno do heroísmo e do pioneirismo de São Paulo, e até hoje nós temos assim, isso, né? Olha, por exemplo, agora na pandemia, né? Tudo bem, o governo federal vai, faz um monte de cagada, mas aí vem o Dória, ó, sou um gestor, São Paulo